nada além do sangue. Meu irmão, você que está aí na sua casa, você que está reunido aí com a sua família, você tem motivo para estar feliz? Para estar celebrando nesse momento? Eu sei que nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Eu sei que viver confinado, viver a quarentena não tem sido fácil. Eu sei também que a crise não vai bater a sua porta. Eu sei também que rumores estão sendo disseminados aí pelo mundo afora, inclusive no Brasil. Mas hoje é um dia em que nada disso pode abalar você. Por quê, pastor? Porque hoje é domingo de Páscoa. Porque hoje é o grande dia, hoje é o dia de nós celebrarmos aquele que ressuscitou, aquele que fez algo de extraordinário, aquele que fez aquilo que ninguém fez, aquilo que fez a diferença. Você pode celebrar com isso, você pode se alegrar. Não tem motivo maior para nós estarmos felizes do que a ressurreição de Cristo. Amém? Ei, eu vou dizer algo para você. Hoje à tarde eu estava acompanhando uma videoconferência do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Não sei quantos de vocês viram ou ouviram, mas estavam ali as maiores autoridades, os maiores líderes cristãos da nossa nação, e todos vindo com uma palavra profética, uma palavra de direcionamento. E eu fiquei muito entusiasmado, porque durante os meus quase 50 anos de vida, eu nunca ouvi tantos homens de Deus profetizando acerca da nossa nação. Eu tenho certeza que o Brasil está tomando um novo rumo. Eu sei que a nossa nação, ela está sendo despertada para um novo tempo, e esse novo tempo se chama avivamento. Você pode crer nisso? Você pode crer nisso? Você pode dar um aplauso aí, mandar palminhas aí, por onde você está nos acompanhando, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram ou pelo YouTube. Amém. Muito bem. Êxodo capítulo 12, não precisa abrir porque não vai ser o nosso texto base, até porque hoje eu vou falar sobre a importância da ressurreição. Mas Êxodo capítulo 12, nos traz toda a narrativa bíblica da Páscoa, do Pessá, e fala sobre o Cordeiro. Você pode repetir comigo aí, Cordeiro? Ele fala sobre o Cordeiro defeito, um Cordeiro perfeito. Fala também aí em Êxodo 12 que esse mesmo Cordeiro, ele deveria ser dividido entre as famílias. Repita comigo, famílias. Sim, Cordeiro, e ele deveria ser dividido entre as famílias. E esse texto aí de Êxodo capítulo 12 também faz menção aos umbrais, que o sangue deveriam ser cingidos com sangue. Você pode repetir comigo, sangue? Sangue. Pois é, e além disso, o texto aí de Êxodo 12 também fala que o povo deveria comer e se preparar, deveriam comer apressadamente e estarem preparados para sair a qualquer momento. Uau! O que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver. E para mim e para você, para nós que somos cristãos, e talvez que você aí, que de alguma forma parou no nosso canal, na nossa página da nossa rede social, o que tem a ver, pastor? Tem tudo a ver, porque nós entendemos o que? O texto lá de Êxodo 12 nos direciona diretamente para o verdadeiro Cordeiro, aquele que verdadeiramente não tem mácula, aquele verdadeiramente que não tem defeito, aquele que não tem pecado. E quem é esse Cordeiro? Responda aí na sua casa, quem é esse Cordeiro? O Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus. E o texto lá de Êxodo 12 fala sobre família. Para repartir o Cordeiro com a família,
sabe quem é a família? É a igreja. Meu coração se enche de saudade quando eu olho agora para essas cadeiras e eu vejo o seu nome aqui nas cadeiras. E eu posso me lembrar do rostinho de cada um de vocês aqui, de cada família aqui reunida, celebrando a esse Deus vivo. Eu posso me lembrar dos seus filhos aqui, eu posso me lembrar da sua esposa, do seu cônjuge. Eu me lembro de cada família aqui, e eu vejo agora o nome de cada membro dessa família. E o texto lá de Êxodo 12 faz menção de que essa família tem que estar preparada. E o que eu quero que você, nesse domingo de Páscoa, fique atento, é que nós como família, o texto de Êxodo 12 fala do Cordeiro Perfeito, Jesus. O texto fala sobre o sangue, o sangue que foi vertido na cruz. O texto fala sobre a família, e fala também sobre estarmos preparados. Sabe por quê? Porque ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia em que Ele voltará. Porque Ele vai voltar, Ele vai voltar. E tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo no dia de hoje. A importância da ressurreição. A importância da ressurreição. Eu não sei se você percebeu, talvez você já esteja aqui há alguns anos e não tenha percebido isso ainda, mas eu sou descendente de japonês. Sabia disso? Eu sou descendente de japonês. Eu sou descendente de japonês. Eu não sei se você sabe, mas eu sou descendente de japonês. Eu sou descendente de japonês. E olha, que interessante isso. Às vezes me perguntam assim: você não se importa com o nascimento? Você não comemora o nascimento do seu Deus, do seu Jesus? Você não está nem aí com o nascimento? E eu respondo: sim, eu me importo. Sim, é claro que eu me importo. É claro que eu valorizo. Até porque não é... Eu estou andando assim para o pessoal da câmera ficar ligado. Não é muito comum japoneses servirem a Cristo. Já parou para perceber isso? Eu já fui em congressos com mais de 10 mil pessoas e eu ser o único japonês cristão. Mas hoje eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Nessa videoconferência com o presidente da República, tinha um japonês ali, um japonês chamado Teófilo Hayashi, pastor dessa nova geração de pastores. Eu olhei para aquele cara, eu falei assim: uau, que japonesinho bonito. Eu era igual ele quando era mais jovem. Eu me enchi de alegria. Mas volta aqui comigo. Sempre que me perguntavam assim: você não se importa com o nascimento do seu Deus, do seu Jesus? Vocês não sabem nem quando ele nasceu. Vocês não sabem nem quando ele nasceu. Vocês não sabem a data específica de quando ele nasceu. Você não se importa? Eu sempre respondo: sim. E hoje pensando nisso mais friamente, eu refleti sobre algo. Sim, é claro que eu me importo com o nascimento, mas Buda também nasceu. Buda também nasceu. Maomé também nasceu. E eu pesquisei, tem uns seguidores aí que estão explodindo no mundo. Um tal de Guru Nanak também nasceu na Índia e está bombando. Já é a terceira maior religião do mundo. Todos esses nasceram. E assim como esses, outros grandes líderes endeusados pela humanidade também nasceram. Só que tem uma diferença. Só tem um porém. Todos esses nasceram como o meu e o seu Jesus também nasceu. Todos eles já experimentaram a morte. Mas somente o meu Jesus
ressuscitou. Somente Jesus ressuscitou. E aí, hoje de verdade, eu dou mais importância para um domingo de Páscoa, que é quando Jesus, o meu e o seu, ressuscitou e venceu a morte, do que propriamente o dia que ele nasceu. E é por isso que eu convido você hoje a esquecer um pouquinho as mazelas da vida, a deixar um pouquinho a tristeza de lado, a deixar um pouquinho o confinamento, aquilo que tem te deixado triste, e pensar naquilo que verdadeiramente tem valor. O meu Deus e o teu Deus não está morto, Ele vive e vive para sempre. Você pode dar aplauso ao Senhor aí na sua casa por isso? Você pode dar palminhas aí de verdade, se alegrar verdadeiramente, porque o nosso Deus é diferente de tudo e de todos. Porque, sinceramente, se isso não tem valor, então tudo que nós vivemos é uma grande mentira. E o mundo está construído em cima de uma grande mentira. Porque até nos cartórios, quando você compra uma casa, está escrito lá, antes de Cristo, até na escritura. Pois eu quero te dizer, tem muita importância a ressurreição. Você pode abrir a tua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu dei uma olhada nos 4 evangelhos, estava conversando com a pastora, mas o Evangelho de Mateus me foi mais para nós explorarmos um pouquinho o texto, que diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde Ele estava. Mas vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galiléia, e lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Quando de repente Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Irmãos, por que a ressurreição de Jesus é tão importante? Por que a ressurreição é tão relevante para nós? Por que ela é tão importante para a humanidade? Porque eu e você devemos reconhecer esse acontecimento como algo de suma, de extrema importância, e não simplesmente como a maioria das pessoas agem, como se fosse uma data simplesmente comercial, onde se trocam ovos de chocolate. Sabe por quê? Eu vou te dar alguns motivos, e eu vou ser muito breve. Eu quero te dar só 3 motivos. O primeiro motivo: a ressurreição, ela conseguiu provar que Cristo era realmente o Filho de Deus. A ressurreição conseguiu provar, e conseguiu provar para mim e para você, que Cristo era realmente o Filho de Deus. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 4. E que mediante o Espírito da Santidade foi decretado Filho de Deus, foi decretado Filho de Deus pela sua ressurreição. Ele foi decretado Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos.
Então, através da ressurreição, o texto deixa muito claro isso, que através da ressurreição de Jesus, ele foi declarado, ficou decretado que ele era filho de Deus. Só que não, era um filho de Deus com muito poder, irmãos. E aí, já aproveitando que nós estamos falando de Páscoa, eu quero aproveitar um texto que Jesus às vezes eu penso que Jesus era um pouco engraçado, né? Você viu como ele abordou as duas Marias? Ele já vivia no futuro, ele já deu um salve logo para as irmãs, né? Mandou um salve para as irmãs, ele era moderno. E aí tem um texto lá, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, que era tempo da Páscoa. Esse texto aqui está falando da época da Páscoa, em que Jesus respondeu. Olha a resposta que Jesus deu para os judeus, e você vai me entender sobre o que eu quero dizer. Destruam esse templo. Você pode até achar que não tem nada a ver o que eu vou falar, mas olha a resposta que Jesus deu para os judeus: destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Você lembra o que aconteceu nesse episódio? Irmão, você está lembrado do que aconteceu nesse episódio de João? Era a festa da Páscoa. Só que Jesus estava em Cafarnaum com sua mãe. Só que era Páscoa, então eles decidiram subir para Jerusalém. E quando eles chegaram no templo, o que Jesus viu? Aquele monte de gente transformando o templo num quê? Num grande mercado, gente comprando, gente vendendo. A Bíblia fala que Jesus pega um chicote e começa. Você fica bravo com o seu pastor, porque ele ficou bravo. Às vezes você fica chateado porque seu pastor te exortou. Olha lá, João capítulo 2, você vai ver, até Jesus ficou bravo, irmãos. E a Bíblia diz nesse episódio, que Jesus chegou para aqueles homens, expulsou todos do templo e disse: parem de fazer a casa do meu pai um mercado. Aí chegaram alguns judeus próximo de Jesus. Alguns judeus se aproximaram de Jesus e perguntaram assim para ele: ei, quem você pensa que você é para fazer isso, para falar dessa forma? Que sinal miraculoso, que sinal poderoso você pode nos dar para que você possa agir, para que você possa falar com essa autoridade com todos nós aqui? E aí Jesus vem lá em João 2,19 e responde: destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Gente, irmãos, os judeus ficaram: como assim? Sobre o que Jesus estava falando? Jesus já fazia menção da ressurreição. Jesus já fazia menção dos 3 dias depois da morte, em que ele ressurgiria com vida. Só que aí ele não falou nada. E os judeus responderam assim para Jesus: como assim 3 dias? Esse templo levou 46 anos para ser construído, e você disse que vai levantá-lo em 3 dias. Só que aí o texto continua, e os discípulos, após a ressurreição, isso depois da ressurreição de Jesus, se lembraram das palavras do Mestre, e a partir daí, creram nas Escrituras. Irmãos, dentre muitas coisas, a ressurreição de Jesus serviu também para provar que Cristo é o Filho de Deus. E talvez você, num dia como esse, por causa desse vírus, por causa dessa pandemia, por causa dessas atrocidades, do que tem acontecido, tenha se esquecido desse dia, tenha se esquecido do que aconteceu no domingo de Páscoa.
Porque se até essas duas irmãs que se encontraram com Jesus tinham se esquecido das palavras dele, que ele ressuscitaria, quanto mais nós que estamos aqui vivendo esse caos. Pois se você está ligado agora num dos nossos canais, em nome de Jesus, não se esqueça mais, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E uma das coisas que serviu Jesus ressuscitar foi para provar que Ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Segunda coisa, a ressurreição também serviu para provar, sabe o quê? Que nem a morte conseguiu detê-lo. Olha lá o que diz em Atos capítulo 2, versículo 24. Sabe, dá água aí, por favor. Mas Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Sabe por quê? Porque era impossível que a morte o retivesse. Está escrito em Atos 2, 24. E o apóstolo Pedro, ele relatou sobre o assunto. Porque era impossível Cristo ser retido pela morte. Nem a morte foi capaz de reter Cristo. Porque a ideia da morte, a ideia da morte conter, a ideia da morte dominar Jesus, dominar o nosso Senhor, isso é impossível. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus se aproximou deles e sabe o que ele disse? Foi-me dada toda a autoridade, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. No céu e na terra. Sabe o que significa isso? Que nem a morte foi capaz. Nada pode deter o nosso Senhor. Mas sabe o que é o mais interessante? É que querem nos fazer acreditar que o nosso Senhor, que o meu Jesus, o teu Senhor, o teu Jesus, não é tão poderoso assim. O que querem nos fazer engolir é que a gente acredita num Deus que não é tão poderoso, ou que Ele não é capaz de fazer. Só que isso não acontece somente nos dias de hoje. Lá na época, quando Jesus ressuscitou, aconteceu também. Isso não é só da humanidade nos dias de hoje, não. Ao encontrar com Jesus, as mulheres receberam um salve. Lembra que eu li no começo? Salve. Como que é um salve de jovens? Salve. Talvez Jesus deu um salve. Um salve. Só que não foi um salve para a galera, foi um salve para as Marias. Salve Marias. Deu um salve. A Bíblia diz que foi um salve. Salve Marias. Então, as Marias receberam o salve do Mestre, que automaticamente a Bíblia diz que o adoraram, que abraçaram os seus pés e seguiram com o direcionamento de Jesus, avisaram os seus discípulos. Só que o texto diz também que tinha alguns guardas guardando o túmulo, e alguns desses guardas foram na direção, foram encontrar os chefes dos sacerdotes. Foram encontrar os chefes dos sacerdotes para dizer tudo o que havia acontecido. Ou seja, que Jesus havia ressuscitado. Eles viram que Jesus não estava mais lá. E eles foram contar para os chefes dos sumos sacerdotes que Jesus Cristo havia ressuscitado. E aí o que acontece? Os chefes dos sacerdotes chamam os guardas e dão uma grande quantia de dinheiro. Olha o suborno aí, ó. Olha o suborno aí desde aquela época. E compram aqueles guardas para que eles mentissem, dizendo que alguns discípulos de Jesus tinham ido até o túmulo e roubado o corpo do nosso Messias, do nosso Senhor, do nosso Jesus.
desde os primórdios, desde a época da ressurreição propriamente dita, querem roubar, querem diminuir o poder do nosso Jesus. Mas a ressurreição nos prova que nem a morte, que foi seu último inimigo, pôde vencê-lo. Nem a morte foi capaz de deter Jesus. Nem a morte foi capaz de deter Jesus. Então a ressurreição também provou que a morte, como grande inimigo, não foi capaz. Não foi capaz. Terceira e última coisa, para você encerrar essa noite feliz, para você terminar essa noite, esse domingo de Páscoa, apesar de tudo que você esteja vivendo, apesar de todo o contexto do mundo, apesar de tudo que você esteja vivendo como pessoa, como família, para que você termine o seu domingo entendendo e reconhecendo a importância da ressurreição. A ressurreição provou, sabe o quê? Que eu e você também ressuscitaremos. Irmãos, esses dias eu estou na casa do meu pai, e a casa do meu pai é um sobrado. Eu estava na sala de cima olhando a cidade parada, os prédios vazios, um silêncio, e eu fiquei imaginando ali a volta do Messias. Tem alguns prédios muito bonitos ali perto da casa do meu pai, algumas casas muito bonitas. Tudo isso vai ficar. Nada disso. E aí eu comecei a fazer uma reflexão. Quantos de nós verdadeiramente, e aí eu quero bater um papo com você que professa fé em Jesus, quantos de nós verdadeiramente estamos felizes com o dia de hoje, pelo fato de Jesus ter ressuscitado? Quantas vezes no dia de hoje você pensou, você parou para pensar, que num domingo de Páscoa como hoje, Jesus deixou a sepultura e cumpriu a promessa de ressuscitar? Hoje, quantas vezes você pensou em Jesus, irmão? Porque a ressurreição serviu para provar que eu e você também vamos ressuscitar. 1 Coríntios capítulo 6, 14 diz que por causa do seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, que também nos ressuscitará. Mas ressuscitará quem? Quem entende a importância da ressurreição. Sabe o que eu quero te dizer? E eu já estou caminhando para o final. A morte física, irmãos, está no caminho de todos. A morte física está no caminho de toda a humanidade. Principalmente agora, nessa época em que nós estamos vivendo. As pessoas estão temerosas, tem algumas pessoas que estão apavoradas, e não é simplesmente um medo, não é simplesmente algumas transmissões atrás, aliás, essa aqui já é a quarta, irmãos. Você não está sentindo falta? Você não está sentindo falta? Tem irmão que manda mensagem para mim chorando. Como é que está o seu coração? Essa já é a quarta semana. Mas olha aqui. Tem algumas pessoas que estão desesperadas, e não é simplesmente um medo, como eu mencionei algumas semanas atrás. Porque medo é normal. Mas tem algumas pessoas que deixam o medo paralisar, deixam o medo travar.
E aí o medo já se transforma em pavor. E sabe pavor do quê? Pavor da morte. Pavor da morte. Quer ver? Basta você ir para o supermercado. Você já foi para o supermercado? É claro que nós estamos respeitando. Gente, eu não saio de casa para qualquer coisa. Eu não saio de casa para ficar visitando as pessoas. Eu respeito as pessoas. Eu respeito as pessoas. Isso é respeito. Agora vai para o supermercado. Olha o clima do supermercado. Olha um ambiente hostil no supermercado. As pessoas olham para você como se você fosse um transmissor, né? As pessoas olham para você como se você fosse uma ameaça. Espirra dentro do supermercado, irmão. Gente, você pode fazer qualquer coisa dentro do supermercado, qualquer coisa, menos espirrar. Você já entendeu o que eu falei, né? Pode fazer qualquer coisa, mas se espirrar, está enrolado. Se você estiver na fila do caixa, dando distanciamento ali de 2 metros, e fizer qualquer coisa que solte um odor, por exemplo, não tem problema. Mas se você espirrar, você é colocado para fora. Sabe por quê? É um ambiente hostil, que as pessoas estão apavoradas. Eu estou andando assim porque eu estou imaginando você, irmã. Eu estou imaginando você, irmão. Estou imaginando tua família. Eu estou imaginando a família do Teixeira. Estou imaginando Edilson agora. Ele está rindo. Se acabando de rir agora, não é verdade? Estou imaginando você aqui. Mas volta aqui comigo. Vai para o supermercado. E sabe o que é isso? O medo, o pavor, por causa da morte, tomou conta das pessoas. Mas o que as pessoas têm que entender é que a morte está no caminho delas, como está no meu e também está no seu caminho. E um dia todos nós haveremos de encontrar, inclusive eu e você. Até quem tem Cristo como Senhor e Salvador também. E se Ele não vier em breve, alguns irmãozinhos vão encontrar a morte mais rápido, né? Mas sabe o que eu quero que você entenda? O que eu quero que você entenda é que nós vamos enfrentar a morte física. No entanto, irmãos, uma vez que Jesus venceu a morte, pelo poder de Deus, Ele também nos ressuscitará e nós não ficaremos mortos. Então não se apegue às coisas desse mundo. E se a equipe quiser subir já, porque a gente já está terminando, não se apegue às coisas desse mundo, porque ainda que você morra, eu morra, nós viveremos, porque pelo poder de Deus nós vamos ressuscitar. Então, em nome de Jesus, creia e reconheça a importância da ressurreição. Creia e reconheça a importância da ressurreição. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, sabe o que o apóstolo Paulo disse? Ele explica por que a ressurreição de Jesus é tão importante para o crente. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, ele explica por que a ressurreição para mim e para você é tão importante. Se Cristo, ou melhor, o texto diz, se Cristo não ressuscitou, se tudo isso é uma mentira, se tudo isso é uma fantasia, sua fé é fútil, e você ainda está em seus pecados. Por isso que nós precisamos reconhecer a importância da ressurreição. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro. Com a ressurreição, Jesus não só provou que Ele era o Filho de Deus, que poderia tirar o pecado do mundo, mas Ele venceu também a
morte e o inferno. A morte e o inferno. Nesse domingo de Páscoa, apesar de tudo que está acontecendo, eu quero te convidar a alegrar o teu coração. Eu quero te convidar a celebrar a vida, a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, a reconhecer o Deus que vive e que tem todo o poder sobre tudo, até sobre aquilo que você tem. Você pode se colocar de pé no seu lugar? E que seja o último domingo que a gente celebre longe, e que seja terminando, e que o nosso Deus que é poderoso esteja encerrando esse tempo, e que você valorize a comunhão entre os seus irmãos. E a nossa próxima Páscoa vai ser uma festa maravilhosa. Vai ser maravilhosa. Fecha teus olhos aí. Fecha teus olhos aonde você está. Meu Deus, nós celebramos a vida, nós celebramos a ressurreição de Cristo. E nós sabemos e damos a devida importância à ressurreição de Jesus. E nós sabemos que nós tiramos proveito dessa ressurreição. Nós temos um Deus vivo e que reina sobre todos nós. Receba a nossa adoração nessa hora. Receba a nossa gratidão, em nome de Jesus. Pai das luzes, autor da vida, Deus de amor, graça e compaixão, diante de você eu estremeço. Você me trouxe aqui, Vem pra perto de ti. Você me mostrou como é bom ser amado. Você me trouxe aqui, vem pra perto de ti. Você me mostrou como é bom ser amado. Sala do banquete, você me levou, e dela eu não saio mais, Sala do banquete, você me levou, dela eu não vou mais sair. A mesa que você preparou pra mim me enche de alegria, me enche de alegria. A fome que eu sentia todo dia se sacia com o teu amor. A mesa que você preparou pra mim me enche de alegria, me enche de alegria. A fome que eu sentia todo dia se sacia pelo teu amor. Sala do banquete, você me levou, e dela eu não saio mais, não. Sala do banquete.
Aleluia. Que bom, irmãos. Nós estamos encerrando o culto desse domingo de Páscoa. E eu quero só ler um versículo de 1 Coríntios 15 que diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, se alegrem, apesar de, celebrem, apesar de, estejam felizes, apesar de. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Deus abençoe você. Olha, a pastora vai orar, encerrando esse culto. Amanhã nós temos live às 22 horas. E essa semana vai ser sensacional. Nós vamos convidar o pastor Jonatas, de Manaus, e também o pastor Jason, lá da Lagoinha de Orlando. Então fique ligado às 22 horas na live da IBV Hortolândia e 7h30 no Facebook da IBVN 7, com o nosso apóstolo todos os dias às 19h30. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por mais um domingo em que nós passamos na tua presença, celebrando ao Senhor como igreja. Queremos te pedir, Deus, que em nome de Jesus o Senhor, através do teu Espírito Santo, esteja entrando em cada casa, em cada aposento. Há pessoas, Senhor, precisando da tua paz, da tua alegria, desse espírito de ressurreição e vida que só o Senhor pode nos dar. Então faça, Senhor, esse papel que só o Senhor é capaz de fazer, em nome de Jesus. Que todos sejam visitados com a tua graça e com a vida de Deus nesse domingo de Páscoa. Nós queremos abençoar a Igreja Batista Vida Nova, todos que estão nos assistindo. Queremos abençoar Hortolândia, Campinas, Valinhos, Sumaré, Montemor. Queremos abençoar o estado de São Paulo, o Brasil. A graça do Senhor, o sangue de Jesus Cristo esteja como nossa cobertura nos protegendo, e que sejam dissipados todos os decretos de morte, todos os decretos de enfermidade, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos viver um novo tempo, um tempo de vida de Deus, que nessa Páscoa se inicie um novo tempo sobre o Brasil e sobre as nações da terra. Nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu favor, e novamente dizemos: Maranata, Jesus, nós estamos te esperando, estamos preparados para a tua volta. Que em nome de Jesus nós sejamos agora, Senhor, tomados por essa alegria e essa paz que excede todo entendimento. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor hoje, para todos sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe tua vida poderosamente, tua família. Fique firme na fé, renove a sua esperança. Por favor, meu irmão, não desfaleça. Em breve nós vamos estar juntos. Deus abençoe você.